O Inter enfrenta neste domingo a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, tentando mais uma vez encostar nos líderes da competição. Para essa partida terá o retorno de Carlos de Pena e na lista de relacionados não existem muitas novidades. Fora de campo, o Internacional segue na busca por um centroavante e tem uma sinalização ruim vinda dos Estados Unidos por um dos alvos na próxima janela de transferências. A situação com o Bruno Mendes segue perto de ser definida, mas ainda sem uma conclusão. E Pedro Henrique dá detalhes de bastidor sobre o momento em que pediu para bater o pênalti contra o Flamengo e foi autorizado por Carlos de Pena. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 18 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no dia colorado, já pensando no compromisso deste domingo contra a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar aqui a lista de relacionados para essa partida. O Inter não tem muitos desfalques. O René segue fora em função de uma lesão muscular que ele tem. Por mais 2 semanas ainda. Rodrigo Dourado está fora porque já está negociando com o São Luís do México, já viajou inclusive para São Luís de Potosí para assinar contrato com a nova equipe. E o Inter tem um retorno de Carlos de Pena, que vai ser o principal retorno a nível de titularidade. A tendência é que ele volte ao time titular na vaga do Johnny, que havia sido escolhido pelo Mano para começar a partida fora de casa contra a equipe do Goiás. Um provável time do Inter tem Daniel no gol, Bustos, Vitão, Mercado e Moisés. Meio campo de Gabriel, Edenilson, De Pena e Alan Patrick. Na frente, Wanderson e David, este um provável time do Internacional para encarar a equipe do Botafogo. Outros detalhes da lista de relacionados. Lisieiro se consolidando em recuperar o seu espaço. Ele que ficou de fora de 4 partidas da lista de relação, mais uma vez está presente com a saída do Rodrigo Dourado. Ele deve recuperar mais um pouco de espaço. O Tyson volta ao time, ou volta a estar relacionado. No banco de reservas, havia sido suspenso e ficado de fora da partida contra o Goiás fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E essas as principais novidades. Wesley Moraes segue fora e é um jogador que está bem fora dos planos do técnico Mano Menezes. E no dia a dia do Internacional a gente vê um Wesley Moraes realmente treinando bem abaixo. Próximo assunto, e aí eu já começo a falar sobre o mercado da bola e a atuação do Internacional no mercado da bola. Eu falo sobre a busca colorada por um centroavante. Neste fim de semana, a gente teve por parte dos Estados Unidos e através de algumas informações relatadas por alguns colegas nossos jornalistas, de um endurecimento na negociação por parte do Cincinnati para liberar o Brenner. O presidente Alessandro Barcelos já havia falado sobre isso no fim da semana passada. O Inter encontra maiores dificuldades na negociação com esse jogador. Aliás, já havia encontrado essas dificuldades na janela de transferências passada, quando o Inter sugeriu um empréstimo e o Cincinnati disse que não. Com a situação do Brenner estar querendo voltar para o futebol brasileiro, está brigando com os dirigentes de lá, se criou um clima de otimismo. O Inter tem um pré-acerto com o jogador. Só que a sinalização que veio de lá essa semana é de que o Cincinnati não está disposto a liberar o Brenner por empréstimo. Só liberaria através de uma venda, o que o Inter não está disposto a pagar. O Brenner custou para o Cincinnati algo em torno de 13 milhões de dólares, um valor que o Internacional não vai chegar perto de pagar. Então é um imbróglio que o Inter tem. O Inter procura um centroavante. A gente sabe que o ficha 1 é o Yuri Alberto, já trouxemos aqui. O Brenner é uma opção muito bem vista pelos dirigentes do Internacional, mas é uma negociação que está complicada e essa última sinalização vinda da América do Norte não é otimista para o Internacional. Sobre Bruno Mendes, a expectativa dos dirigentes colorados era de resolver antes da partida contra o Botafogo. Não aconteceu, o Bruno Mendes não está relacionado. A resolução dessa negociação deve ficar para o início da próxima semana, tá? E o André Hernan, colega que estava no Sport TV, agora tem canal no YouTube, ele publicou uma informação de que o Inter recebeu uma contraproposta do Corinthians de 2,5 milhões de dólares por 35% dos direitos econômicos do jogador e teria recusado. O que só mostra que o Internacional, de alguma maneira, está conseguindo ter do Corinthians algumas concessões.
nessa negociação. O Corinthians está cedendo, mas ainda não houve uma conclusão desse negócio. O Inter parece estar querendo esgotar ao máximo essas tratativas. O Inter está querendo esgotar ao máximo essa negociação para ter o maior benefício possível, pagar o menor valor possível com o maior percentual possível. Até o início da semana que vem, o Inter pretende resolver essa situação do Bruno Mendes. A fala do presidente era, nessa semana, ou vai ou racha. Não foi e nem rachou. E a gente aguarda para saber uma definição em relação ao futuro desse jogador. Uma última, tá? Pedro Henrique, atacante do Internacional, que vem ganhando espaço ao longo dos últimos jogos, vem entrando nas partidas, ele deu uma entrevista para o Guerrinha na Rádio Gaúcha, no Paredão do Guerrinha. E entre os trechos que ele citou o desempenho dele no Inter, como ele tem ganhado confiança a partir de agora, como ele queria vir para o Internacional e, de fato, na última janela ele esteve muito próximo de voltar para o Inter, acabou demorando um pouco mais e agora conseguiu voltar e está muito feliz em voltar a morar aqui no Rio Grande do Sul. Ele falou sobre o gol dele, que foi contra o Flamengo, na cobrança de pênalti, onde ele sofreu o pênalti. E ele que pediu pro Depena para bater. O batedor de pênaltis oficial do Inter naquele momento seria o Depena, que já fez gol de pênalti pelo Internacional. O Pedro Henrique chegou no Depena e pediu para bater. E o Depena falou, cara, o momento é teu, tu tá bem no jogo, bate e faz. E aí ele disse que bateu, fez o gol. Um relato bem interessante do Pedro Henrique, porque a gente fala muito sobre a liderança do Depena e sobre um QI elevado que tem um Depena para lidar com as pessoas, como ele é bem quisto pelo grupo, como que ele é um cara que joga coletivamente. E achei interessante o Pedro Henrique relatar que o Depena abriu espaço e falou, Pedro, vai, porque vai ser importante pra ti, é o teu momento, tu precisa fazer gol, tu sofreu o pênalti, tu precisa ganhar essa confiança. E o Pedro Henrique bateu, fez gol, e dali a gente tem um cara mais leve, né, mais solto, e dando resposta pro Internacional, que é o Pedro Henrique. Isso é bem interessante. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO por aqui. Nesse domingo, claro, muitos jogos, principalmente pelo Campeonato Brasileiro, mas eu quero passar aqui as odds do Internacional contra o Botafogo. Eu já havia relatado aqui que o Inter é o favorito. A odd do Inter é de 1,69. Odd do empate 3,66. E odd da vitória do Botafogo 5,5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!